bem? Hoje nós vamos fazer mais uma parte da nossa revisão, fazendo os exercícios da página 43 de Física 3, beleza? Vamos lá. O teatro de luz negra, típico da República Tcheca, é um tipo de representação cênica caracterizada pelo uso do cenário escuro como uma iluminação estratégica dos objetos exibidos. No entanto, o termo luz negra é fisicamente incoerente, pois a coloração negra é justamente a ausência de luz. A luz branca é a composição de luz com vários comprimentos de onda e a cor de um corpo é dada pelo comprimento de onda da luz que ele predominantemente reflete. Assim, um quadro que apresente, no começo do texto, para variar, quase nunca tem a ver, né? Assim, um quadro que apresente as cores azul e branca, quando iluminado pela luz solar, ao ser iluminado por uma luz monocromática de comprimento de onda correspondente à cor amarela, apresentará respectivamente uma coloração. Então, o 6, né? 6. Vamos imaginar então aqui que isso é o azul, né? Não sei se isso é azul, mas vamos fazer de conta que é azul. E aqui vamos representar o branco, né? Assim. Isso é o que a gente vê sob a luz solar. Mas se for iluminado com luz amarela, o branco reflete o amarelo. Só que o azul absorve o amarelo. Então aqui a gente não vai ver nada, a gente vai ver preto, ok? Então a alternativa correta é respectivamente negro, né? Negro, preto, né? E amarelo. Amarelo, ok? A alternativa correta é a B. Vamos para o próximo. O próximo é um pouco polêmico, eu diria, tá? Um professor de física propôs aos seus alunos que idealizassem uma experiência relativa ao fenômeno luminoso. Pediu para que eles se imaginassem em uma sala completamente escura, sem qualquer material em suspensão no ar e cujas paredes foram pintadas com uma tinta preta ideal, capaz de absorver toda a luz que incidisse sobre ela. Em uma das paredes da sala, os alunos deveriam imaginar uma fonte de luz emitindo um único raio de luz branca que incidisse obliquamente em um extenso espelho plano ideal, capaz de refletir toda a luz nele incidente, fixado na parede oposta àquela na qual o estudante estaria encostado. Observe a figura a seguir. Se tal experiência pudesse ser realizada nas condições ideais propostas pelo professor, o estudante dentro da sala. Então, olha que curioso, né? Porque ele diz assim: os alunos deveriam imaginar uma fonte de luz emitindo um único raio de luz branca. Só que ele não disse em nenhum momento como é essa fonte de luz, se ela é pontual, né? Se ela é um pontinho, se ela é extensa, se ela é ideal no sentido de que ela, digamos assim, não é feita de nenhum material reflexivo ou algo assim, né? Então ficou um pouco obscuro, porque em tese, imaginando uma fonte de luz, né, mesmo que ela fosse muito pequena, mas que fosse uma fonte de luz real, como um laser, você veria, né, a fonte de luz refletida no espelho, tá? Porque a fonte de luz é composta de vidro, de filamento, de uma casca em torno, né, para proteger, criar um certo vácuo dependendo do material. Então, a fonte de luz deveria ser observada através do espelho. O raio de luz nunca é observado, é impossível, tá? Porque o raio de luz em si é invisível. Tá? O que nós vemos são os objetos iluminados pela luz. Então, se eu jogasse fumaça nessa sala, eu conseguiria ver as partículas que são iluminadas por esse raio de luz. Aí parece que a gente está vendo feixe, mas na verdade a gente não está vendo feixe. A gente está vendo um fenômeno, tem um nome esse fenômeno que eu esqueci. Não lembro se é exatamente dispersão, que é o nome que se dá, mas tem o nome de uma pessoa, tá? Então, se eu não me engano, a alternativa correta através da apostila, que eu acabei esquecendo de anotar, era a alternativa C. Que tudo bem, está correta se eu considerar uma fonte completamente isso, ó, tá? Uma fonte completamente ideal, sem tamanho,
sem material reflexivo, nada, né? Então, seria a alternativa C. Só que precisaria de uma informação adicional. A B também estaria correta, em tese, tá? Então, é um tanto polêmica, mas o que acontece é, o raio em si é Opa, o que eu fiz aqui? Invisível, tá? Se as paredes são todas pretas, elas também absorvem toda a luz, então elas vão ficar invisíveis. E se o espelho reflete toda a luz, né, ele não absorve nada, nenhuma parte da luz, então ele também vai ficar completamente visível, tá? Então a pessoa não veria nada, essa é a verdade, tá? Alternativa C, de acordo com a apostila, apesar de eu ter minhas reservas aqui, ok? Vamos para o 8. Analise o esquema abaixo referente ao espelho plano. Esse aqui, só de olhar, eu nem li o enunciado, eu já marquei o 4. Tá? Se você bate o olho, tem que ser o 4. Tá? Por quê? Então vamos lá. A imagem do objeto que será vista pelo observador localiza-se no ponto. Na verdade é assim, pessoal. A imagem do objeto não depende da posição do observador. Tá? A imagem do objeto ela depende única e exclusivamente da posição do objeto. Então, se eu tenho um objeto aqui e ele está a uma distância D aqui do espelho, a sua imagem vai estar a uma distância D também. O objeto está a uma distância D do espelho e a imagem está também a uma distância D do espelho. A única posição dessas 1, 2, 3, 4, 5 que corresponde a isso é a posição 4, tá? Então, é a alternativa D, que é a correta. Beleza? Só relembrando, a posição da imagem só depende da posição do objeto e não da posição do observador. 9. Esse aqui, meu, é uma pegadinha ferrada, bicho. Uma pessoa de 1,80 m de altura está parada diante de um espelho plano apoiado no solo e preso em uma parede vertical. Como o espelho está mal posicionado, a pessoa não consegue ver a imagem de seu corpo inteiro, apesar de o espelho ser maior do que o mínimo necessário para isso. De seu corpo, ela enxerga apenas a imagem da parte compreendida entre seus pés e um detalhe de sua roupa, que está a 1,5 metros do chão. Atrás dessa pessoa há uma parede vertical AB a 2,5 metros do espelho. Sabendo que a distância entre os olhos da pessoa e a imagem da parede AB refletida no espelho é de 3,3 metros, e que seus olhos, ai meu Deus, o detalhe, ai meu Deus, desculpa gente, sabendo que a distância entre os olhos da pessoa e a imagem da parede AB refletida no espelho é 3,3 metros e que seus olhos, o detalhe em sua roupa e seus pés, estão sobre uma mesma vertical, calculando a distância D entre a pessoa e o espelho, encontraremos o valor correto D. Aí você pensa que você tem que fazer 1 milhão de semelhanças de triângulos, caramba, 4. E eu lembrava que esse exercício era fácil porque eu já tinha feito, mas eu fiquei quebrando a cabeça e falei assim, meu, não vou olhar a resolução. Aí eu falei, meu, peraí, se ele olha que absurdo, meu, se ele deu aqui a distância da parede até o espelho, de 2,5 metros, aí ele quer essa distância D aqui, ó. E aí ele diz que essa distância é 3,3 metros, bom, obrigatoriamente essa distância aqui, como é a distância do espelho até o reflexo da parede, também tem que ter 2,5 metros. Então, esse pedaço aqui, ó, que é exatamente a distância D, tem que ser 3,3 metros menos 2,5, que vai dar 0,8, tá? Então é só fazer 3,3 menos 2,5, que dá 0,8 metros, que é 80 centímetros, tá? Que dá a alternativa D, que é a correta. Beleza? Vamos para o 10º. 10. Um estudante, para analisar o fenômeno da reflexão da luz, realizou uma série de experiências nas quais ele fez um raio luminoso incidir em um espelho plano, medindo os ângulos de incidência I e de reflexão R em relação à direção normal ao espelho. Em seguida, construiu um gráfico do ângulo de reflexão em função do ângulo de incidência, em uma mesma escala. Isso é muito importante, tá?
O gráfico construído pelo estudante é, tomando como referência o eixo das abscissas, uma. Então, olha só. Pela segunda lei da reflexão, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. É como se eu tivesse uma função do tipo y igual a x. Como é o gráfico de uma função y igual a x? É uma reta inclinada, né, a 45 graus. Né? Porque se o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, é exatamente essa função aqui que eu tenho, ó, y igual a x. Tá? Então tem que ser uma reta formando 45 graus. Tá? E só para deixar bem claro o porquê, imagina que se eu meço um ângulo aqui, né? Então, vamos tomar cuidado porque a gente não pode confundir esse ângulo aqui com os ângulos que ele está fazendo na medição. Então, vamos lá. Então, vamos supor, eu emiti um raio de luz e esse raio de luz em relação à reta normal tinha um ângulo de 10 graus. Tá? 10 graus. Qual vai ser o ângulo de reflexão? O ângulo de reflexão também será 10 graus. Emiti um raio de luz cujo ângulo de incidência era de 30 graus. 20 graus, vai, para ficar mais certinho aqui. 20 graus. Qual será o ângulo de reflexão? Também será 20 graus. E eu vou fazer isso para todos os ângulos e vai dar igual. Então, se 10 está para 10, 20 está para 20, e ele fez numa mesma escala, tá? Isso é muito importante porque aqui, ó, tá vendo que esse 10 está meio zoado aqui em relação a esse aqui? Eu poderia fazer isso de propósito, eu poderia fazer um gráfico que me fosse interessante, fazer a escala de baixo mais distante ou a de cima mais distante. Aí não seria este ângulo, agora que é muito importante, o ângulo do gráfico, tá? Este ângulo só é 45 graus porque além dos ângulos serem iguais, eu fiz numa mesma escala, tanto a ordenada como a abscissa. Porque se eu tivesse feito em escalas diferentes, o ângulo poderia ser diferente, tá bom? Vamos para o 11. Esse aqui é um pouquinho tricky, né? Dois espelhos planos, sendo um deles mantidos na horizontal, formam entre si um ângulo A. Uma pessoa observa-se por meio do espelho inclinado, mantendo seu olhar na posição horizontal. Para que ela veja a imagem de seus olhos e os raios retornem pela mesma trajetória que incidiram após a reflexão nos dois espelhos, com apenas uma reflexão no espelho horizontal, é necessário que um ângulo A seja D. Bom, eu posso resolver isso de dois jeitos. Eu posso pensar o seguinte. Bom, como é possível que algo bata numa parede, volte, seja refletido, bata em outra parede e volte exatamente pelo mesmo caminho que fez para ir? Isso só é possível se as paredes tiverem em si um ângulo de 45 graus, tá? Para ele vir, bater de novo, voltar, tá? Então, para ele ir e depois voltar pelo mesmo caminho, só dá certo se esse ângulo for 45 graus.